Eu vou manter o Pedro Marconi junto comigo, Pedro. A gente troca de assunto, mas o Pedro continua ao vivo junto comigo para trazer mais informações. Ele estava no plantão hoje à tarde, estava produzindo reportagens, o nosso Pedro Marconi. E, infelizmente, Pedro, você se deparou hoje na correria do dia a dia com uma história muito triste, não é? Fica à vontade para chamar sua reportagem. É uma tragédia, a gente pode classificar, Bugans. Uma senhora de 91 anos estava fazendo uma atividade que pra gente é rotineira, comendo alguma coisa, no caso dela uma fruta, mais especificamente uma maçã. Só que essa idosa acabou se engasgando com um pedaço da maçã. Tinha alguns familiares que rapidamente ligaram para o Corpo de Bombeiros, receberam toda a orientação de como agir até que a ambulância chegasse. Mas quando a ambulância do bombeiro chegou, já viu que a situação era complicada, o SAMU foi acionado imediatamente e aí essa idosa acabou entrando em parada cardiorrespiratória. Foi dado medicamento, foi feita massagem cardíaca, até a intubação dela foi feita ainda dentro de casa. Só que infelizmente ela não resistiu e perdeu a vida, deixando os vizinhos que gostavam muito dela extremamente chocados ao receberem essa notícia que a idosa tinha perdido a vida. E detalhe, ela completaria 92 anos nesse mês de junho. Nós conversamos com o Corpo de Bombeiros até para saber quais orientações nesse tipo de situação, já que infelizmente quem tem uma pessoa idosa em casa está suscetível. Vamos ver a reportagem. Assim que a idosa se engasgou, os familiares ligaram para os socorristas do SEAT e receberam orientações de como tentar fazer com que ela voltasse a respirar. A mulher de 91 anos comeu uma maçã quando ficou com um pedaço da fruta preso na garganta. Apesar das manobras, ela teve uma parada cardiorrespiratória, deixando todos desesperados. O próprio telefonista nosso já orientou um familiar os procedimentos, né, e deslocamos imediatamente para o local, onde já foi acionado o médico também, via SAMU, para dar esse suporte avançado para a gente. Chegamos aqui, questão de 4 minutos mais ou menos, e a senhora já se encontrava fazendo massagem, pois a desobstrução de vias aéreas não foi feita totalmente, né, pois estava muito invasivo o produto que estava obstruindo as vias aéreas dela, e na nossa chegada já se encontrava em parada cardiorrespiratória, né? Foram mais de 30 minutos de reanimação do Corpo de Bombeiros e também da equipe médica do SAMU, medicamentos e até intubação. Mas apesar de todo o socorro, a idosa não resistiu e morreu dentro de casa. A vítima faria aniversário neste mês. Um quadro aí de bastante avançado, aí de algumas outras sequelas, doenças, né? Bastante debilitada, o que provavelmente dificultou mais ali a ressuscitação cardiopulmonar. Os vizinhos, que gostavam muito dela, lamentaram a tragédia. Bem cuidada, às vezes estava ali na frente tomando solzinho, sempre muito bem limpinha. Eles são muito cuidadosos, muito... Sabe, o que aconteceu foi uma fatalidade, porque é muito cuidadoso mesmo. Os bombeiros explicam que incidentes como esse são comuns com idosos. Um idoso nessa idade aí, né, no caso dela, com 91 anos, o alimento praticamente é igual a um bebê, né, quase igual a criança. Tem que ser alimento bastante mole, né, acompanhado por um adulto, né, nunca deixar sozinho, ainda mais se estiver se alimentando ali, inclusive até com água é fácil de um idoso vir engasgar, né? E no caso ali, parece que ela estava comendo uma fruta, se não me engano, uma maçã, né? E foi onde ela fez essa obstrução, né? A moça que se encontrava, né, na residência iniciou o procedimento de desobstrução de vias aéreas, teve sucesso parcialmente, né? Mas na nossa chegada ainda encontrava um produto ali obstruindo, né? Então o ideal é estar acompanhando, ter uma supervisão e se vier a acontecer a desobstrução de vias aéreas, existe uma técnica que é chamada manobra de Heimlich, né? Desobstrução de adulto, para desobstruir criança. Cada ser humano, depende da faixa etária, tem o seu padrão de desobstrução. No caso dela, ela fez o correto, ela desobstruiu através do tórax, né? Mas o produto ainda estava na cavidade respiratória dela ali, então foi o que dificultou. E posteriormente, quando você não consegue o sucesso na desobstrução total, a pessoa entra em parada respiratória, consequentemente a parada cardíaca vem na sequência. Foi o que aconteceu no caso dela. Que tristeza, não é? 18h41, aqui os nossos sentimentos à família, os nossos sentimentos a todos os conhecidos. Um dia triste, né? Terminar um feriado assim não é fácil, a gente não gosta de dar esse tipo de reportagem, mas infelizmente é uma forma também de chamar a atenção para casos como esse. Você viu que o Corpo de Bombeiros falava sobre a manobra de Heimlich, que é uma manobra que é orientada a fazer nos adultos, né, para tentar desobstruir quando alguém estiver engasgado. Se você não sabe como fazer,
Infelizmente, a maioria das pessoas não sabem, não é? Isso deveria ser, eu acho que até os primeiros socorros deveria ser até uma matéria, uma matéria dentro da própria grade na escola, né? Para a gente aprender isso, seria aí de total importância. Mas nós temos aqui um vídeo da Defesa Civil que mostra como fazer a manobra se alguém na sua casa engasgasse. Você saberia como agir? Então vamos ver, vamos conferir. Ao se deparar com a vítima de engasgo, identifique-se e diga que pretende ajudá-la. Peça para que alguém acione o serviço de socorro imediatamente, através do 192 ou 193. Em seguida, posicione-se atrás da vítima com uma de suas pernas entre as pernas da vítima para dar apoio. Abrace a vítima e coloque uma das mãos fechadas entre a cicatriz umbilical e o osso do externo. Com a outra mão, sobreponha a primeira, a fim de fazer movimentos para dentro e para cima, como se fosse a letra J, estimulando a vítima a expelir o corpo estranho das vias aéreas. Não é fácil de fazer, ainda mais no desespero, né? Mas então essa é a maneira correta ali de tentar agir num momento como esse, tá certo? Nosso programa também sendo aí prestação de serviço para todo mundo que está ligado junto com a gente.